Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Brenda, eu sou professora de Química das Unidades Escolares da DIESP. Esta é a primeira videoaula da disciplina de Química do Ensino Médio, módulo 4 do primeiro bimestre. Nesta videoaula vamos conversar sobre a química orgânica. A química orgânica está muito presente no nosso dia a dia. Ela é importante porque compõe coisas das quais precisamos. Um exemplo muito bom são os remédios. A maioria deles tem compostos orgânicos em sua fórmula, podendo citar também os combustíveis, dos quais dependemos para a nossa locomoção. O que o carbono apresenta que leva a enorme diversidade em seus compostos e permite que sejam tão importantes na biologia e na indústria? Os compostos orgânicos diferenciam dos inorgânicos por uma série de características. As principais são os elementos constituintes. E o que seria isso? São elementos constituídos fundamentalmente por 4 elementos: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Denominamos elementos organógenos. Outra característica é a combustão. Como todos os compostos orgânicos contêm carbono e a imensa maioria possui hidrogênio, a queima completa dessas substâncias produz CO2 e H2O. A combustão incompleta produz monóxido de carbono, enquanto a parcial apenas carbono, que é a mesma coisa da fuligem. Um composto orgânico que contém CH ou CHIO, dizemos que possui combustão completa, pois libera gás carbônico e água. Vocês já viram em filmes e novelas as pessoas morrendo asfixiadas com fumaça de carro? A combustão incompleta dos combustíveis produz monóxido de carbono, que, ao ser inalado, se liga à hemoglobina, impedindo que ela exerça o papel fundamental de transportar oxigênio no sangue. Produz também carvão, que caracteriza a fuligem, liberada principalmente pelos caminhões desregulados. Estabilidade é uma outra característica. Os compostos orgânicos apresentam geralmente pequena estabilidade diante de agentes energéticos, como temperatura, pressão, ácidos concentrados, entre outros. Como vimos, a maioria dos compostos orgânicos, ao ser aquecido, sofre combustão completa, produzindo CO2, incompleta, formando CO2 ou carbonização, que origina o carbono. E também temos o ponto de fusão e de ebulição. Os compostos orgânicos, sendo, de modo geral, moleculares, apresentam pontos de fusão e ebulição baixos. Isso significa a predominância na química orgânica de compostos gasosos e líquidos. Os sólidos existentes, em grande parte, facilmente fusíveis. Os átomos de carbono possuem características específicas, como, por exemplo, a valência. A valência é a capacidade de ligação que os átomos possuem. Os átomos de carbono possuem 4 valências, ou seja, podem se ligar a outros 4 átomos. Os átomos de carbono podem formar cadeias. Cadeia é o nome dado à sequência de átomos ligados entre si. Os átomos de carbono também podem unir-se entre si, utilizando uma ou mais valências. Observando modelos de várias cadeias carbônicas, os cientistas notaram que determinado átomo de carbono podia estar unido a 1, 2, 3 ou 4 átomos de carbono. Em função dessas observações, os carbonos foram classificados da seguinte forma: carbono primário, ligado a apenas outro átomo de carbono. Carbono secundário, ligado a 2 átomos de carbono. Carbono terciário, ligado a 3 átomos de carbono. E o carbono quaternário, ligado a 4 átomos de carbono, o número máximo de ligações que o carbono admite. Atualmente, são conhecidos aproximadamente 7 milhões de compostos orgânicos e apenas cerca de 200 mil substâncias inorgânicas. Esse enorme número de compostos orgânicos, formado na maioria por 4 elementos químicos, C, H, O e N, é explicável por uma propriedade muito especial do elemento carbono, a formação de cadeias. Como já vimos, a cadeia é o nome dado à sequência de átomos ligados entre si. O carbono que vocês estão vendo mostra as diversas apresentações de 2 estruturas típicas, uma cadeia aberta, outra fechada. Na fórmula estrutural plana, só se apresentam os átomos de carbono e os átomos ligados ao carbono que sejam diferentes do hidrogênio.
A fórmula estrutural simplificada já apresenta os átomos. Já a representação tipo bondline apresenta traços tipo zigue-zague. As pontas corresponderão a um grupo CH3, a junção de dois traços corresponderá a um grupo CH2, a junção de três traços corresponderá a um grupo CH. E a junção de 4 traços como um sinal de mais indicará a um carbono quaternário. Devido à existência de uma grande variedade de cadeias carbônicas, foram estabelecidos alguns critérios para a classificação dos compostos orgânicos em relação à sua cadeia orgânica. São eles: quanto ao fechamento da cadeia, quanto à natureza dos átomos, quanto à disposição dos átomos e quanto aos tipos de ligação presentes na cadeia carbônica. Quanto ao fechamento da cadeia, ela pode ser aberta, acíclica ou alifática. Essa cadeia apresenta os átomos de carbono sem formar um ciclo ou anel entre eles. A cadeia apresenta no mínimo 2 extremidades. E ela pode ser fechada ou cíclica. Apresenta um ciclo, núcleo ou anel, e não apresenta extremidade. Quanto à natureza dos átomos, temos a homogênea, que ocorre quando não possui qualquer átomo diferente entre carbonos, e a heterogênea, que ocorre quando possui um heteroátomo, que é um átomo de um outro elemento, entre carbonos. Quanto à disposição dos átomos, temos a cadeia normal, quando o encadeamento segue uma sequência única, só aparecendo carbonos primários e secundários. E a cadeia ramificada, quando além de carbonos primários e secundários, deve-se observar carbonos terciários e quaternários. Quanto aos tipos de ligações presentes na cadeia carbônica, temos a cadeia saturada, quando só existem ligações simples entre os átomos de carbono, e a cadeia insaturada, quando além das ligações simples aparecem ligações duplas ou triplas, denominadas de pi. Na cadeia principal, as cadeias fechadas podem ainda serem subdivididas em aromáticas e alicíclicas. As aromáticas são compostos de cadeia fechada que apresentam um ou mais anéis benzênicos. O anel benzênico forma os denominados compostos aromáticos. As alicíclicas são compostos de cadeia fechada que não apresentam o anel benzênico. As cadeias cíclicas podem ser classificadas em homocíclicas ou heterocíclicas, a depender da presença ou não de um heteroátomo no núcleo ou ciclo. Nas homocíclicas, os núcleos apresentam somente átomos de carbono entre eles. Já nas heterocíclicas, os núcleos apresentam pelo menos um heteroátomo. Um heteroátomo é um átomo diferente de carbono entre carbonos. De acordo com o número de anéis ou ciclos, as cadeias podem ser mononucleares ou polinucleares. As mononucleares possuem somente um anel ou núcleo. Já as polinucleares possuem 2 ou mais anéis ou núcleos. As polinucleares podem ser classificadas em isoladas e condensadas. As polinucleadas isoladas ocorrem quando os núcleos ou anéis não apresentam átomos de carbono comuns entre si. Já as polinucleares condensadas, quando os núcleos ou anéis apresentam átomos de carbono comuns entre si. Os anéis ou núcleos apresentam lados comuns entre si. Muita coisa, né? Vamos resumir para facilitar. As cadeias carbônicas podem ser classificadas como abertas, acíclicas ou alifáticas, que representam a mesma coisa, ou cadeias fechadas ou cíclicas. As cadeias abertas podem ser classificadas quanto à disposição dos átomos, sendo normal ou ramificada, quanto ao tipo de ligação, sendo saturada ou insaturada, e quanto à natureza dos átomos, sendo homogênea ou heterogênea. As cadeias carbônicas fechadas ou cíclicas podem ser classificadas quanto à disposição dos átomos, sendo normal ou ramificada, quanto aos tipos de ligação, saturada ou insaturada, e quanto à natureza dos átomos, podendo ser homocíclica ou heterocíclica. Já as cadeias fechadas aromáticas são classificadas como mononucleares ou polinucleares, e as polinucleares se dividem em isoladas e condensadas. Espero que tenham gostado, um grande beijo e até a próxima!